Oi pessoal, aqui é o CHK. Eu trocando ideia de hoje, eu tô aqui com a psicóloga Mayara. Vocês já viram um vídeo da gente aqui, dela aparecendo aqui no canal. E hoje a gente resolveu fazer uma entrevista respondendo as perguntas do Instagram. Não sou eu que formulei, eu quis dar esse espaço para vocês mandarem as dúvidas de vocês também. Sobre assuntos que são frequentes aqui no canal, infelizmente, nas minhas músicas, e é frequente, acho que para todo mundo, né? E é isso aí, ela vai tirar as dúvidas de vocês nessa parte 1 do vídeo e depois tem a parte 2 também. Isso aí. Muito obrigado, Carlos Henrique, pelo convite, né, de estar participando do seu canal e respondendo essas perguntas para vocês. Então vamos lá. Então, para começar, a pergunta do Matheus Felipe. Misantropia é algo negativo? A misantropia, na verdade, ela, né, a definição, ela já começa de uma forma negativa, né? Então, o que ela quer dizer? O ódio que as pessoas têm, né, algumas pessoas têm, pela humanidade, né? Então, o que acontece? A misantropia, ela não é um transtorno, ou seja, a pessoa não nasce com isso, ela vai adquirindo isso ao longo da vida dela, ao longo da história de vida. Então são experiências negativas que as pessoas vivem, que elas vivenciam, e elas vão desenvolvendo isso em relação ao outro, seja por histórico, por maldade que já sofreu, né, por vinda de outras pessoas, ela começa a criar essa imagem das pessoas de algo negativo. Como se todo mundo fosse igual a pessoa que fez mal. Exatamente. Então o que acontece? Uma pessoa, né, que ela desenvolve esse comportamento, ela, que é um sentimento, né, ela acaba se isolando da sociedade. Então ela prefere ficar, né, mais em casa, com as pessoas que estão mais próximas dela, né, a família. E tem alguns casos que nem com as pessoas da família, né? Então ela se isola muito. Então, assim, pensando nisso, não acredito, acho que a gente não deve falar de certo ou errado, né? Porque o certo e errado ele é muito subjetivo, mas a gente tem que pensar nas consequências que nosso comportamento traz. Então, uma pessoa que vive isolada, a gente sabe que ela vai ter prejuízos por conta disso, né? Porque a gente precisa ter interação, a gente precisa ter relação social, porque através dessa relação que a gente tem com o outro, a gente desenvolve muitas outras habilidades, né? Então, a partir do momento que eu não tenho isso, as minhas habilidades, principalmente sociais, elas ficam precárias, né? Restritas. Até profissionalmente também. Em todos os aspectos. Porém, não quer dizer que uma pessoa que seja misantrópica, que ela vai sair matando todo mundo, né? Não, mas ela vai, com certeza, preferir ficar isolada, ter o máximo possível de distância das pessoas. Então isso pode sim trazer muitas consequências negativas para ela. E agora a pergunta do Felipe Schuss. Um abraço, Felipe, um grande amigo meu. Ele quer saber quais os métodos e as dicas para amenizar a depressão e a ansiedade. Por que as pessoas querem dicas? Né? Procura. Não, gente, eu vou dar uma dica. O número de telefone depois você coloca aqui embaixo. O endereço, o telefone. Pode ser. Eu quero dica para emagrecer, gente. Não tem. Vai lá fazer uma dieta e uma atividade, não é? Né? Não é muito mágico. Tô brincando, né? Mas é verdade. No fundo, brincadeira da parte, mas no fundo é verdade. Bom, primeira coisa, ele começou aqui, se eu não me engano, dicas para amenizar, né? Eu já não gosto dessa palavra, amenizar. Amenizar o quê? Ou melhora ou não melhora, né? Fazer um meio termo ali, deixar no meio. Um pé lá, um pé cá, não, né? Então, a gente está falando de depressão, mas a gente pode usar isso para todas as coisas, né? E nós, né, principalmente os brasileiros, eu acho que tem um pouco mais isso cultural, de fazer as coisas em cima da hora, deixar para fazer e não fazer, e fazer meio que pela metade, não terminar. Isso é amenizar, né? Amenizar é diminuir as consequências ruins que aquilo poderia trazer. Por um tempo, depois vai voltar. Depois vai voltar, sim. Exatamente, né? Então amenizar é tampar o sol com a peneira, né? Essa o significado. Então, assim, mas, em consideração, que veio assim na pergunta, a depressão não tem como se amenizar,
né? Porque você tem que tratar a depressão, você tem que curar a depressão, né? Porque uma vez você trata de uma forma, se ameniza, ok, daqui a pouco ela volta mais forte, com outros sintomas, às vezes demora mais para você perceber, e aí você vai tentar amenizar de novo, depois vai vir outro e vai virando uma bola de neve. Então não tem que amenizar, tem que tratar, tem que curar. Você tem que falar, pô, eu tô bem, cara, tô bem. Ah, pode ser que depois volte? Pode. Mas aí você vai ter outros recursos para lidar novamente com ela, né? A partir do momento que ela retornar. Mas vai ser diferente, porque uma vez você viveu isso, você tratou isso, já melhorou, então você sabe que você é capaz de conseguir vencer ela de novo, né? Diferente de ir acumulando até aquilo transbordar, né? Então, assim, terapia, né? Com certeza, em alguns casos medicamentosas, né? Porque, como eu já falei, né, no seu vídeo, existem vários casos de depressão, vários tipos de depressão, a maioria, né, tem alteração hormonal, então é impossível a gente trazer a pessoa para terapia, né, para ela escutar aquilo, para a gente conversar sobre aquilo, sendo que ela está no estado que ela não está nem ouvindo o que eu estou falando, né? Então, primeiro a gente precisa trabalhar essas questões biológicas, né, hormonais, fisiológicas da depressão, para depois a gente começar a tratar o comportamento, né, como eu vou lidar com ela, como eu vou superar ela. Então, a primeira coisa são os tratamentos, né? Aí, psiquiatra, né, medicamentosos, e psicoterapeuta. Psicoterapeuta, não é terapeuta, é terapia com psicólogo. Mas, assim, existem dicas para amenizar, né? Existe, se você procurar na internet, você vai encontrar. Particularmente em clínica, sempre que eu trabalho, porque eu trabalho com muita criança, com muito adolescente, né, com depressão, infelizmente. E tem algumas coisas, né, alguns protocolos que a gente segue muito à risca. Então, por exemplo, atividade física, né? Porque a depressão, ela tem uma carga energética muito grande. Então, a pessoa, ela fica muito tempo pensando, aquilo fica consumindo e o corpo não responde. Porque na maioria das vezes ela tá parada, tá deitada, tá, né, em algum lugar isolada, sem muita vontade, sem disposição. Mas a energia está sendo produzida lá, né? E isso vai aumentando o quê? Ansiedade, né? E a ansiedade com depressão, ó, anda lado a lado, né? Então, tanto para transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, exercício físico ele é sempre indicado e ele tem uma parcela muito grande, né, no processo. Uma boa alimentação, né? A gente sabe que existem alimentos, bebida alcoólica, né, que atrapalham, né? Além de atrapalhar o processo, acaba atrapalhando, inclusive aumentando, né, os níveis de depressão. Beber muita água, então tem algumas coisas que a gente usa como protocolo, né, no processo de tratamento para depressão, tá? Sim. Então isso poderia ser uma dica, né, mas isso sozinho, isolado, não vai adiantar. Então não adianta você estar com depressão e sair correndo todo dia 50 quilômetros para curar a depressão, porque não vai acontecer. Uma que você nem vai conseguir, nem vai querer fazer isso, né? Você vai querer ficar na sua casa dormindo. Então, é um protocolo associado com as terapias, que aí sim, aí ok. Pode ter certeza que vai ter um bom resultado. Falando de tratamento, eu quero partir para uma pergunta que, como ela falou, ela lida com crianças autistas, né? Crianças e adolescentes. E ela estava me contando algumas histórias, então eu imagino a resposta dela para essa, que é como é atender um paciente com problemas graves e depois notar a melhora dele, assim, como que é essa sensação? É difícil de explicar a sensação, né? Porque o sentimento, por mais que, né, a emoção, o sentimento, por mais que você tenha um nome para descrever, é muito subjetivo, né? É muito individual. Mas eu acho que é muito gratificante, assim, é muita responsabilidade, né, você trabalhar com criança, seja criança, adulto, não importa. Eu acho que a nossa profissão, né, ser psicólogo já vem com peso, né, já vem com uma responsabilidade, porque você vai mexer com o que o ser humano tem de mais importante, né, que são seus sentimentos, que são suas emoções, né, porque se você não tem, né, você vai vegetar. Você vai ficar lá em estado vegetativo. Então, é o que você tem de mais importante. Então, quando você começa a trabalhar com pacientes graves, né, e você começa a perceber essa melhora no dia a dia,
não é só a melhora do paciente em si, do cliente, paciente em si, mas é a melhora do todo, do ambiente todo que ele vive. Então você vê o pai mais feliz, você vê a mãe mais feliz, o irmão mais feliz, a professora mais feliz. Hoje mesmo eu fui na escola, né, aproveitando, fazer o acompanhamento de uma criança que começou a falar há pouco tempo e não interagia, e hoje ela brincando, dando gargalhada, pulando na cama elástica, brincando com os amiguinhos de pega-pega, e a professora falava assim: Mayara, é maravilhoso. E ela ficava emocionada de falar, tipo, olha como que essa criança está brincando. Então não é só uma sensação, tipo, minha, né? Eu sinto que é uma sensação de um coletivo que trabalha junto, que quer ver aquela criança se envolvendo, e a qualidade de vida da família. Então, assim, não tem preço, né? Não tem preço, não tem palavra para descrever. É surreal, assim, é choque. É uma coisa, eu falo assim, é para isso que eu vim no mundo, sabe? A minha missão é essa. Porque não tem o que pague. Realmente é muito gratificante. Pessoal, eu quero encerrar a parte 1 por aqui. Muito obrigado, Mayara, daqui de Monte Sião. Eu vou colocar na descrição o consultório dela, o telefone. Muito obrigado por essa parte 1, foi bem legal. Obrigada a aprender você. mais. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. E espero que tenha sido, né, esclarecido as perguntas de vocês. É isso aí, e logo logo sai a parte 2.